Olá a todos, bem-vindos à parte 3 da aula 3 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nesse vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre os instrumentos de medida do recurso solar e de outras informações importantes a se levar em conta no desempenho do sistema fotovoltaico. Muito bem. Estações solarimétricas são essas estações que vão medir todas essas informações para a gente, né? Então, os dados do recurso solar que interessam para a gente são aqueles que nos levam a entender o quanto de radiância chega no seu sistema, no seu módulo fotovoltaico, né? Então, os dados de interesse são irradiância global horizontal, irradiância global inclinada. Você pode querer saber também componentes da irradiância, né, como a irradiância direta, a irradiância difusa e o albedo. E você pode querer medir o espectro solar. É claro que num projeto residencial, gente, nada disso é extremamente necessário. Usar uma base de dados pode ser suficiente. Ou, na verdade, também não, se a base de dados que você tiver acesso for uma base de dados estimada. Então, saber o recurso solar é determinante para saber se um projeto fotovoltaico ele vai ter sucesso ou não. Bom, outros dados relevantes, né, para um projeto fotovoltaico são a temperatura ambiente, porque a gente sabe que a temperatura afeta o desempenho dos módulos, né? A umidade relativa do ar, que vai provocar uma corrosão mais ou menos rápida do seu módulo fotovoltaico, pressão do ar, velocidade e direção do vento, índice de pluviosidade. Então, todos esses são dados interessantes de saber para você estimar corretamente a produção de energia no seu sistema ao final de um período. Bom, então falando agora do recurso solar, existem diversos instrumentos que podem fazer essa medida, né? Mas a gente vai falar aqui de dois principais, né? Então a irradiância solar pode ser medida por piranômetros, que são esses objetos aqui, né? Que usam termopilhas lá dentro para medir a quantidade de radiância total que chega, ou células de referência, que são nada mais nada menos do que células solares calibradas em laboratório, que vão também te dar a informação da irradiância total. Bom, esse terceiro instrumento que está aqui, ele é um espectrofotômetro. Ele serve para medir não só a irradiância total, mas também para fazer uma medida por comprimento de onda. E com isso você tira aquele espectro do Sol que chega na sua região. Então, só para diferenciar, esse aqui mede o espectro, ou seja, comprimento de onda a comprimento de onda, e esse aqui mede tudo, ou seja, como se fosse a integral debaixo do espectro. Bom, e aí falando um pouco da diferença do piranômetro e da célula de referência, o piranômetro, por ter esse formato abobadado, né, aqui tem uma abóbada na região do sensor, ele acaba recebendo irradiância, né, o Sol, em vários ângulos, né? Então, ao longo de um dia inteiro que o Sol vai girar em torno da Terra, né? Movimento aparente, ele vai receber essa irradiância, né? E ele vai medir ela ao longo praticamente do dia inteiro. A célula de referência, por sua vez, ela é plana. Então, obviamente, ela vai ficar parada em um determinado ângulo e conforme o Sol se mexe, vai ter a variação da irradiância ali por conta do ângulo de incidência, né? Bom, qual é melhor e qual é pior, não tem como a gente discutir isso agora, né? Mas assim, a célula de referência, ela vai estar mais próxima da condição de um módulo do que o piranômetro, né? Então, talvez, para quem se interessa em saber a informação do que o módulo vai estar recebendo, a célula de referência é melhor. Agora, já o piranômetro vai saber a condição global, né? Mais facilmente. Olhando em termos de resposta espectral, ou seja, né, aqui eu tenho a resposta do sensor como função do comprimento de onda. O fato de você estar usando aqui no piranômetro termopilhas, que são sensíveis a qualquer comprimento de onda, né, não é um processo de absorção fotônica, né, e sim térmica. Então, ó, a curva vermelha representa a resposta do piranômetro, que é praticamente 100% em todo o espectro solar. Aqui está em azul ó, o espectro solar só para representar o que a gente está interessado, obviamente, em absorver.
Então, o piranômetro absorve todas as faixas do espectro solar. A célula de referência, a gente está falando de uma célula típica aqui, que é geralmente a célula de silício, ela tem o espectro do silício, né? O silício absorve todos os fótons, né, energia, com um comprimento de onda abaixo de 1.100 nanômetros. Alguns com mais e outros com menos intensidade. Então, em verde aqui, ó, tá a resposta do silício, tá? Então, é isso, a discussão é essa, né? Bom, e aí você pode ter diversas variações no piranômetro, como eu falei, para você medir as diversas contribuições da componente solar, né? A difusa, a direta, o albedo, né? Então aqui, para quem está interessado em fazer uma diferenciação entre a irradiância horizontal e a inclinada, pode ter dois piranômetros com dois ângulos diferentes. Para aqueles que estão interessados, por exemplo, em medir a irradiância difusa, basta você tampar a direção com que você está enxergando o Sol diretamente. Isso pode ser feito com esferas de sombreamento, olha que interessante. E aqui está o seu piranômetro, ó, e a esfera está bloqueando o Sol. Então o piranômetro só recebe mesmo a irradiância que vem dos lados. Tem também aqui, ó, eu não sei o nome exato disso, não sei se é círculo de sombreamento. Então você tem o círculo de sombreamento, que vai estar aqui colocado num certo ângulo, dependendo da latitude, para bloquear os raios solares provenientes do Sol ao longo do dia inteiro. Então ele está sempre sombreado. Se vocês quiserem dar um zoom, dá para ver aqui, ó, que tem uma sombra. Também vai pegar a irradiância difusa. E esse aqui é um heliopiranômetro, acho que é o nome, que ele pega só a componente direta da irradiância solar, essa figura inferior à direita. Por quê? Porque ele tem um longo cilindro que faz sombra nas componentes difusas. E o sensor está aqui no fundo dessa montagem, então ele vai estar direcionado para o Sol. É claro que essa montagem tem que acompanhar o Sol ao longo de um dia. Essa montagem aqui é completa, ó, se vocês conseguirem perceber, tem um heliopiranômetro aqui, eu acho que tem outro nome, mas é próximo disso. Tem aqui um piranômetro com esfera de sombreamento e, enfim, outros equipamentos associados que não dá para ver direito aqui, só dando zoom na foto. Desculpa, pirheliômetro, tá aqui, ó. Desculpa a confusão. Tem também aqui outra técnica para fazer sombreamento, a gente pode discutir isso com calma depois, mas aqui tem uma série de piranômetros sombreados, enfim, essa técnica aqui é bem interessante, bem criativa que conseguiram fazer. Muito bem, então na verdade já discutimos isso, deixar aí, depois vocês podem dar um pause e olhar com cuidado esse slide. E por fim, né, as outras medidas relevantes a se tomar, como a gente já discutiu, né, um termômetro para medir temperatura ambiente. É claro que a temperatura ambiente não vai ser a mesma temperatura do módulo, mas obviamente se o módulo está num local com a temperatura mais alta, ele vai estar mais quente, né? Então o termômetro ajuda a medir essa temperatura ambiente. O higrômetro mede a umidade relativa do ar, aí processos de degradação, né, vão estar associados. Então, quanto menor a umidade, melhor, dependendo do tipo de tecnologia. O barômetro para medir pressão atmosférica, anemômetro para medir a velocidade do vento. Por que a velocidade do vento é importante? Porque o vento ajuda a resfriar os módulos. Então, tem vários modelos físicos de convecção, né, para calcular qual é a temperatura final do módulo, dado uma irradiância, dado uma temperatura ambiente e dado uma velocidade e direção do vento. Então, com isso, você consegue calcular, estimar a temperatura final do seu módulo. E, por fim, um pluviômetro para saber o índice de pluviosidade, para acompanhar quanto tempo o seu módulo ficou sob chuva, né, sob condições de nebulosidade que atrapalham o desempenho do sistema. Bom, gente, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês na parte 3. E agora, na última parte da aula 3, a parte 4, a gente vai discutir um pouco sobre base de dados solarimétricos, ou seja, né, onde encontrar informações sobre o recurso solar se você não tiver como medir eles na sua localidade. Então,
Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente, e até a próxima.